Hoje eu vou falar sobre uma doença que tem acometido cada vez mais crianças e adolescentes. É a doença inflamatória intestinal. Há muitos anos atrás, a prevalência no Brasil era muito baixa. Atualmente, nós temos visto cada vez mais crianças e adolescentes com doenças inflamatórias intestinais. As principais doenças inflamatórias intestinais são a doença de Crohn e a colite ulcerativa. Por que as crianças têm essa doença? Há várias causas. E quando há várias causas, possivelmente ainda não se descobriu o fator exato que faz a criança ou adolescente ter doença de Crohn ou colite ulcerativa. Há fatores genéticos, então tem que haver uma predisposição genética para ter essa doença. A outra questão é a parte imunológica da criança. Então, está ligado também com alguma alteração do sistema imune e fatores ambientais, dentre eles, possivelmente, os alimentos, que, infelizmente, cada vez mais há consumo de alimentos industrializados, em pacotinhos, caixinhas, deixando de lado a alimentação natural, arroz, feijão, ovos, carnes, leite, derivados, verduras, legumes e frutas. Pode ser que estes alimentos industrializados, assim como algo do meio ambiente, desencadeie na criança que tenha predisposição genética a alterar o sistema imune do intestino. Nós temos no intestino grosso, cerca de 100 trilhões de bactérias. É a microbiota intestinal. E nós, todo ser humano, convive com esta microbiota intestinal em equilíbrio. Eles fazem bem para nós, assim como nós para estes micro-organismos que vivem no nosso intestino. Mas, eventualmente, algum fator ambiental faz com que esta microbiota se desequilibre e este desequilíbrio, eventualmente, pode ser um dos fatores aonde o próprio intestino, com estes micro-organismos, age na mucosa do intestino, danificando e inflamando. Enfim, temos visto, como eu já disse, crianças acometidas e cada vez de idade menor. É a doença inflamatória de início muito precoce que nós chamamos quando a doença atinge crianças menores de 6 anos de idade. Bom, então eu já disse que a doença de Crohn, que é uma doença crônica do intestino, que pode afetar qualquer parte, desde a boca, todo o tubo digestivo ou alguma parte do tubo digestivo até o ânus. Enquanto que a colite ulcerativa é uma doença crônica do intestino grosso, do cólon, podendo acometer todo o cólon, que se chama pancolite, ou parte do cólon, muito frequentemente iniciando do reto e indo para a porção mais proximal do intestino grosso. Quais são os sintomas que tanto a doença de Crohn quanto a colite ulcerativa podem
se manifestar? Diarreia, em geral, se há um intestino grosso acometido, presença de sangue, muco nas fezes, a criança tem dor abdominal. Na doença de Crohn é comum também haver um não ganho de peso adequado ou até perda de peso com emagrecimento. Outra questão na doença de Crohn é que a criança, então, pode parar de crescer adequadamente e também de se desenvolver do ponto de vista puberal. Então, a menina demora para menstruar, ou se já menstruou, a menstruação é interrompida durante a atividade da doença, né? Então, há um atraso do ponto de vista nutricional, de ganho de peso e estatura, e também um atraso do ponto de vista puberal. A colite ulcerativa, em geral, tem a diarreia acompanhada de sangue ou muco e dor abdominal. Em ambas doenças, doença de Crohn e colite ulcerativa, pode haver também outras manifestações clínicas que nós dizemos extraintestinais. Dentre essas manifestações, nós temos acometimento das articulações, com dor nas articulações, joelho, tornozelo, cotovelo, ou artrite, uma inflamação das articulações, tá? A manifestação articular é o sintoma extraintestinal mais frequente. Há outros, como por exemplo, a osteoporose ou baixa densidade mineral óssea correspondente àquela idade cronológica. Manifestações hepáticas, colangite esclerosante, a hepatite autoimune, a anemia é muito frequentemente presente nos pacientes que têm doença de Crohn e colite ulcerativa, por falta de ferro ou por a anemia da doença crônica ou a anemia da inflamação. Para diagnosticar essa doença, além das manifestações clínicas que eu mencionei, nós temos à disposição a endoscopia, tanto digestiva alta quanto a colonoscopia, além dos exames laboratoriais, a calprotectina fecal, que é um marcador de um exame feito nas fezes, que tem uma boa associação com a colonoscopia. Então, com os exames laboratoriais, os exames endoscópicos, a calprotectina fecal, nós fechamos o diagnóstico da doença de Crohn ou colite ulcerativa e iniciamos o tratamento. Como é que se trata essas doenças? Como é que elas são tratadas? Depende do momento e das manifestações clínicas, né? Na doença de Crohn, a nutrição enteral exclusiva, que é entrar com uma fórmula específica, englobando toda a necessidade calórica da criança, tá? E além disso, a gente pode entrar com imunossupressores, nós em geral entramos com as tiopurinas, a azatioprina. Na colite ulcerativa, a gente, na fase aguda da doença, nós entramos com o corticoide e o imunossupressor
e mesalazina. A mesalazina, ela é extremamente útil, é um anti-inflamatório que vai agir na mucosa do intestino, é útil tanto para tirar a doença da atividade quanto para manter a atividade da doença na colite ulcerativa. E quando, tanto na doença de Crohn quanto na colite ulcerativa, não há resposta, o paciente não sai da crise aguda da doença, nós entramos também com a terapia biológica. O que a Anvisa permitiu na idade pediátrica são os anti-TNFs, o infliximab e o adalimumab como droga. O infliximab por via intravenosa e o adalimumab por via subcutânea. Ambas doenças, doença de Crohn e colite ulcerativa, são doenças crônicas, que têm o tratamento da fase aguda para induzir a remissão da doença e depois um tratamento para manter a remissão da doença. Uma doença crônica, infelizmente, não tem cura, mas ela pode sim ser controlada se o tratamento for correto, adequado.